Uma boa tarde, minha amiga, uma boa tarde, meu amigo. São muito bem-vindos ao programa Uma Nova Visão para um Novo Tempo. Que bom que você escolheu estar aqui, que bom que você já está sintonizado aí para receber a nossa 18ª aula. Você acredita? E está tudo lá para você no playlist do nosso site www.novavisãoparanovotempo.com.br. Você pode ir lá, rever as aulas, colocar em dia o seu conteúdo e receber também a bênção de Deus através dos ensinamentos que são oferecidos lá. Hoje nós queremos começar de uma maneira diferente, que é, quem sabe, passando para você alguns poucos comentários de alguns amigos que escreveram, que interagiram através das nossas redes sociais, especialmente o YouTube. A gente fica muito feliz de receber esses feedbacks. Aqui um colega, aqui, um amigo que assiste às aulas diz assim, que aula maravilhosa, cada vez amo mais a Deus. Toda semana me sinto outra pessoa, estou aprendendo muito para ser cada vez mais uma pessoa melhor. Que bom que a palavra de Deus tem esse efeito em você, que bom que a palavra de Deus está fazendo de você uma pessoa melhor. Outro aqui diz que aula esplêndida, vou assistir de novo, quero assistir todas de novo, amo as palestras do senhor Armando. Outro aqui já está triste, porque está sabendo que nossa empreitada está chegando ao fim, mais algumas aulas, mas estamos chegando ao fim. Tanta sabedoria sobre a Bíblia, que bom. Sabe o que eu aprendi da palestra? Só Deus pode tudo. Que bom, Deus pode tudo, mas resolveu contar com vocês, diz ele aqui, para passar esse entendimento. Como é gostoso participar dessa aula. Fico no coração um gostinho de quero mais, saudade, vontade de que a semana passe bem depressa. E que bom, que as pessoas sentem falta, esse conteúdo já está fazendo parte da rotina semanal, a cada sábado uma nova aula. E como já esperado, hoje nós vamos falar do personagem central da Bíblia, sobre Jesus. O que é Jesus para mim? O efeito de Jesus na minha vida? Quem Jesus quer ser na minha vida? Esse é o tema principal da Bíblia, isso é o que a Bíblia apresenta como ponto focal. É Jesus, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará por mim. Nós vamos estudar isso mais um pouquinho hoje, e para isso vamos pedir a companhia do Espírito Santo em oração. Convido vocês a orarem comigo. Querido Deus, toma, Senhor, em Tuas mãos aqui o Armando, que vai trazer pela boca dele as Tuas palavras. Que essas palavras cheguem ao coração de cada um de nós, nos ajudem a entender um pouco mais quem é Jesus e o que Ele faz por mim. Tem misericórdia de nós, dá-nos entendimento, dá-nos o Espírito Santo e a paz de Deus. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Armandinho, mais uma aula falando de Jesus, que delícia. Nós estamos aqui para ouvir o que você preparou para nós hoje, que Deus te use. Amém. Muito obrigado, Roger. Boa tarde a todos. Que bom que vocês estejam conosco, isso muito nos alegra. E como o Roger falou, o personagem principal da Bíblia é Jesus, né? Aliás, a gente tem visto isso nas palestras anteriores, né? Jesus é o Criador, ele está lá desde a primeira página da Bíblia, e a Bíblia termina dizendo assim, certamente venho sem demora, ora vem Senhor Jesus. Então, Jesus está do começo ao fim. E isso é muito importante a gente saber, e eu quero enfatizar isso hoje, porque tem muita gente que procura ganhar os favores de Deus, não apenas através de Jesus. Mas eu já mostrei na Bíblia, quero mostrar aqui o que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, que diz assim, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Jesus faz a intermediação entre nós e Deus. Também Pedro, quando estava falando aos doutores da lei, ele disse no capítulo 4, verso 12 do livro de Atos, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então a Bíblia está dizendo assim, você quer um favor de Deus? Peça através de Jesus, o Criador, o Redentor e aquele que vai vir nos buscar para morar conosco e nós morarmos com Ele pela eternidade. Que amor legal, né? E eu descobri na Bíblia que muitas coisas do Antigo Testamento
escritas, e nós vamos ler uma delas hoje, escrita 1000 anos antes de Jesus vir pela primeira vez. Falava dele. E nós todos conhecemos o Salmo 23. O Salmo 23, conhecido como o Salmo do Pastor, foi escrito por Davi, que era um pastor de ovelhas, e a gente perdeu a noção, né, do que é um pastor, do que ele faz, e do que é uma ovelha, né? A ovelha não tem garras, não tem unhas compridas, não tem dentes afiados, não tem chifre, não tem couraça, não tem nada. A ovelha é completamente indefesa. Ela é tão indefesa que o pastor tem que levá-la para beber água em águas quase paradas, porque se a água for a correnteza for muito forte, a ovelha se assusta e não bebe. Então veja como ela é dependente do pastor, né? E como é importante o pastor na vida de uma ovelha. O Salmo 23, todo mundo conhece, o Senhor é o meu pastor. Algumas traduções não têm o E, outras têm, eu gosto dessa que tem o E. O Senhor é o meu pastor e por isso nada me faltará. Não é? Acontece que aqui tem uma coisa interessante, gente. Vamos analisar essa frase primeiro aqui. O Senhor é o meu pastor. Que tempo verbal está esse verbo aqui? No presente. E nada me faltará. Que tempo verbal está esse verbo, faltar? No futuro. Né? Tem gente que inverte a equação. Quer que nada lhe falte para que o Senhor seja seu pastor. E não é isso que está escrito aqui. Não é? Então aceite Jesus como teu pastor já, para que nada te falte daí para frente. Tá? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me mansamente para águas tranquilas. Olha o que está escrito aqui. Leva-me mansamente para águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Sabe que é uma coisa interessante nesse salmo também? Ele começa a falar aqui do Senhor na terceira pessoa, né? O Senhor é o meu pastor. E a partir do meio do salmo, ele já fala num discurso direto. Ele está falando com o próprio pastor. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele sabe que o Senhor está perto dele sempre. Eu gosto dessa imagem, de pensar que o Senhor está perto de mim sempre. Eu posso falar com ele diretamente. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Muita coisa pode ser falada desse salmo, você já ouviu muitas vezes, mas eu quero enfatizar uma coisa aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, então não nos faltará descanso. Leva-me mansamente para águas tranquilas, não nos faltará água. Parece que é óbvio, né? Mas vamos analisar essa tabelinha aqui. Refrigera minha alma. Quando você está com a alma angustiada, com aquele sentimento de que fez alguma coisa errada, ele te dá perdão. E o perdão é um alívio, parece que sai uma tonelada de peso das costas da gente, e a nossa alma, a nossa mente fica refrigerada de fato. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Claro que é por amor do seu nome. Se eu sou um cristão, levo o nome de Cristo, eu tenho que andar pelas veredas da justiça, mas sozinho eu não consigo. Então, ele me dá direção. Muito legal isso aí, não é? Como a ovelha depende de um pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, não importa a circunstância, eu tenho a companhia dele. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor tinha uma vara e um cajado, tá? Ambas com
tarefas específicas, né? E nós vamos ver isso daqui um pouquinho mais tarde. Me consolam, não nos faltará consolo. Preparas-me uma mesa, então não nos faltará alimento. Na presença dos meus adversários, mesmo que as coisas estejam ruins por culpa de injustiças que a gente sofre, Ele nos protege, não nos faltará proteção. Unges minha cabeça com óleo. Isso era uma coisa típica daquele tempo, quando as pessoas estavam alegres, comemorando, celebrando, havia uma unção de óleo na cabeça e aquilo refrigerava, era motivo de alegria. Então não nos faltará alegria. O meu cálice transborda. Se transborda, não falta coisa alguma e ainda sobra, porque está transbordando. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vou fazer uma pergunta para você. Já imaginou se a nosso dia cotidiano, fosse assim, só com bondade e misericórdia, em cada momento do dia? Que delícia que seria essa vida. Não nos faltará nada nesta vida quando a gente é tratado com bondade e misericórdia. E, finalmente, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não nos faltará nada na eternidade. Muito bem. O que isso tem a ver com Jesus? Eu vou pedir aqui a ajuda do meu amigo Roger. Roger, você já imaginou se você tivesse, nunca faltasse descanso, água, perdão, direção para coisa justa, companhia de Deus, consolo, alimento, proteção, alegria, nunca falte coisa alguma que você necessite, nada nesta vida te faltasse e na eternidade? Que sentimento isso te dá? Fala para mim. Eu posso viver tranquilo e seguro, apesar das condições que estão em volta de mim. É isso aí. Então, vamos lá. Porque não nos faltará descanso. Onde buscar o descanso no dia de hoje? Tá certo? Eu vou dizer para você, Mateus 11, 28, 30, fala assim, ó. Quem que está falando aí? O próprio Jesus. O que ele fala? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E encontrareis descanso para vossas almas. Então, onde é que a gente acha descanso? Na fonte única, Jesus. Existe também uma promessa de que não nos faltará água, Armando. Ai, que essa promessa é tão linda. João 4,14. Quem é que está falando aqui, Roger? O próprio Jesus. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu quero chamar a atenção de todos assim, ó. Além dele nos dar uma água que sacia, ele diz assim: você passa a ser uma fonte desta água que é a bênção de me conhecer. É o fator transformador de Jesus na nossa vida. Quer dizer que ele chega em mim, eu mudo, eu me transformo. Passa a ser uma fonte de bênçãos. Você já imaginou se todas as pessoas com quem a gente encontrasse fosse fonte de bênçãos? Como é que seria esse mundo? Muito mais tranquilo, né? Já seria o céu, né? Já seria o céu. Mas pode ser onde eu estou, a começar por mim. Uma promessa também, Armando, uma coisa que a gente precisa muito, não nos faltará perdão. Pois é, às vezes a gente faz alguma coisa querendo acertar, acaba errando, e às vezes a gente faz coisa errada querendo errar mesmo, né? E vive com o peso da culpa, né? Quanto a gente carrega o peso da culpa. Em Marcos 2,9, a gente lê o seguinte: Jesus falando, naquele episódio onde trouxeram para ele um paralítico, e o pessoal achava assim, quem está doente é porque pecou, está sendo castigado por Deus. Então Jesus lhes dá essa resposta aqui. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. E o paralítico ficou bom, seus pecados, entre aspas, foram perdoados, e o pessoal ficou admirado, e esse daí, que falou isso, só pode ser Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você, viu, Roger?
Para quem que é para pedir perdão? Para Deus, unicamente. Só para ele, né? E tem um único intercessor que ele apresenta na Bíblia. Não é? Né? Acabamos de ler isso aqui, né? Então, olha, o conselho bíblico, está lá em Mateus 18, é assim: se errou com alguém, vai conversar com essa pessoa, vai pedir perdão para ela e peça perdão também a Deus, tá? Então, o perdão é pedido para duas pessoas: para aquela que você magoou, vai conversar com ela, acerte as coisas, tá? Carinhosamente, amorosamente, reconheça seu erro. Lembra daquela aula do arrependimento? Aquilo lá, tá? E para Deus não há outro intercessor, ok? Eu estou falando isso assim bem diretamente, hein, gente? Não há outro intercessor a não ser Jesus, tá? Uma outra característica apresentada: não nos faltará direção. Você sabe que tem gente que está aqui no mundo sem direção? Não sabe o que está fazendo aqui, tá? A síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Só vai na onda. Vai na onda, tá certo? Mas não é assim não, tá? Em João 14,6, a gente sabe de cor esse verso. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quem é que dá a direção para nós? Jesus. É interessante isso aqui, né? Porque tem muita gente que diz assim: eu não preciso de Deus, eu não preciso de religião, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu sou um bom empregado, eu sou um bom patrão, eu sou bom em tudo. Eu me basto. E aí? Não está entendendo ainda, né? Não está entendendo. Tá certo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Não nos faltará companhia. Pois é. Mateus 28:20, ele disse assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Para mim é admirável isso daí, porque nós estamos falando aqui do Criador do universo, que viveu nessa terra por alguns anos, voltou lá para o céu, tem tanto lugar onde ele poderia estar. Sabe onde ele quer estar? Do teu lado. Isso para mim é emocionante, é admirável, pensar que o Criador do universo quer estar comigo e com você todos os dias. É incrível isso, Roger. Eu não sei como é que tem gente que não aceita isso, que não acredita nisso. Que foge disso. Que foge disso. Falou bem, falou bem. Quando o salmista diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ele quer dizer que não nos faltará consolo. Pois é. E hoje, nas circunstâncias atuais da sociedade moderna, o que a gente precisa é consolo. E olha o que Jesus falou em João 16:7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, quem é que manda o Consolador para nós? Jesus. Então, Jesus não está conosco, mas ele deixou um representante conosco. O seu próprio Espírito que está conosco. Né? Amém. O Amém. mesmo objetivo, o mesmo sentimento que Deus e Jesus têm, o Espírito Santo tem. E aí? Prepara-me uma mesa, não nos faltará alimento. Não faltará alimento. João 6,35 está escrito assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Tem uma passagem bíblica lá do Velho Testamento que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. de Deus. Então eu peguei isso para mim, e quando Jesus falou aqui em João 6, que ele é o pão da vida, ele estava fazendo uma referência ao maná, dizendo assim: vossos pais lá no deserto comeram o pão que desceu do céu, mas eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. E lá na história do maná tem uma coisa interessante. É interessante, e eu acho que para nós é uma advertência. O maná tinha que ser recolhido logo na primeira hora, porque diz a Bíblia que quando o sol batia nele, ele evaporava, ele se derretia. No deserto. Então eu aprendi o seguinte: eu tenho que me alimentar de Jesus logo na primeira hora da manhã, porque senão o sol das minhas preocupações faz derreter essa vontade e essa oportunidade que eu tenho de estar com Jesus a cada manhã. Porque quando a gente se alimenta bem de manhã, a gente tem mais energia. Quando você está com Jesus desde manhã, aí todo mundo vê
É muito legal, né? Muito legal. Diz também que não nos faltará proteção. Não nos faltará proteção no mundo tão violento como o de hoje. Lucas 8, 22 a 25, tem uma historinha que a gente sabe, que os discípulos pegaram o barco e Jesus começou a dormir no barco e começou a ouvir uma tempestade. Vocês querem ler ou vocês conhecem a história? Não é? Porque quando a tempestade veio, enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Lucas 8, de 22 a 25. Eu vou perguntar uma coisa para você. Tua vida está meio tempestuosa, meio agitada pelos ventos da maldade, da injustiça, da preocupação, da ansiedade? Conversa com ele aí. Ele tem poder para fazer essa inquietação cessar. E olha, eu gostaria, e eu peço a Deus que me dê, o mesmo respeito e admiração por Jesus que esses discípulos tiveram. Porque quando eu tenho respeito e admiração por esse amigo meu, que me ajuda tanto, cresce a vontade de ficar com ele e as coisas ficam assim como uma bonança na vida, apesar das circunstâncias, hein, Roger? E essa circunstância que o salmista põe aqui, Armandinho, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quer dizer, eu vou me alimentar na presença dos meus inimigos porque eu estou me sentindo protegido, porque eu estou ao lado de Deus. Beleza pura, Mas né? na sequência diz que não nos faltará alegria, o meu cálice transborda. Então, tem uma coisa interessante, né? Quando eu me tornei cristão mais praticante, tinha alguns amigos meus que ficaram preocupados. Falaram assim: poxa, você é um cara tão alegre, agora você virou crente em Deus? Porque ser cristão é sinônimo de ser tristão. Nunca. Não é? Nunca. Mas é a imagem que muita gente tem, né? E tem aquela imagem, você não pode. Agora você não pode. Não pode mais beber, não pode mais fumar, não pode mais olhar para a vizinha. Isso aí. Cristão não pode. E ao contrário, né? Olha quanta coisa boa. E olha o que Jesus fala em João 15, 11. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E isso aqui que é importante, gente, tá? Como o Roger acabou de falar aqui, algumas coisas da vida, tem gente que vai buscar alegria em coisas efêmeras, passageiras, provisórias, coisas que produzem uma euforia que passa rapidamente. E Jesus está dizendo assim: isso daí não é alegria, não. Alegria é quando você me conhece, sabe que eu sou seu pastor, que nada vai te faltar apesar das circunstâncias e que você é uma fonte de bênçãos para os outros. Olha que legal isso aí. Não é? Não nos faltará coisa alguma. Não nos faltará coisa alguma, essa é muito boa, hein? O que mais? Olha, quem falou aqui Jesus em João 15, verso 16: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Olha que promessa. Eu vou fazer uma pergunta assim, olhando nos teus olhos aí, ó. Você acredita nisso? Você acredita mesmo? Já praticou? Já exercitou isso aqui? Tudo quanto pedirdes ao Pai. Então aí que tá. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, eu vou falar assim com bastante carinho, tá? Porque eu fui criado numa família religiosa e que pedia a intervenção de muita gente que não é o que está escrito aqui. Pedir ao Pai em meu nome. Então eu pedia para santo isso, santo aquilo. Me desculpem, gente. Desculpe, vocês têm nos acompanhado tanto tempo, vocês têm aprendido tanta coisa, uma nova visão sobre tanta coisa. Tem uma nova e verdadeira visão sobre aquele que te ajuda de fato. É Jesus, quando você pede ao Pai em nome dele. E aqui tem uma coisa interessante, né? O meu pai falava assim para mim: quando você quer alguma coisa, você peça para mim, porque ninguém vai te dar nada, a não ser seu pai. Então, você quer alguma coisa? Peça para o Pai,
em nome de Jesus. É assim que você vai obter as coisas, porque está prometido, ó, Ele vai te dar tudo que você pedir, que seja bom para você e para as pessoas que te cercam, tá certo? É simples assim. Claro, É para te municiar de ser fonte de bênçãos contínua, ó. O seu fruto vai frutificar mesmo. Percebe que a nossa vida tem um sentido, Roger? Nosso sentido é ser uma bênção para os outros. E se todos nós fôssemos bênçãos uns para os outros, todos seriam supridos. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Legal isso, né? Não nos faltará nada nesta vida. É Jesus que dá. E ele fala assim, Mateus 6,33, e aqui está um segredinho também para você fazer toda manhã. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu tinha uma vida assim meio diferente, sabe? Eu acordava assim meio atrasado, saía de casa correndo para o trabalho, para não levar bronca do chefe, né? Ia para a faculdade, voltava tarde, com fome, cansado, tomava banho, jantava, e se sobrasse tempo eu falava com Jesus, ou lia um pedaço da Bíblia. Mas aqui está dizendo assim, está tudo errado o que você está fazendo. Primeiro, lembra do maná, não deixa a preocupação, o sol da preocupação derreter a tua vontade. Fala comigo, leia a Bíblia e depois todo o resto fica mais fácil. E por que eu pus essa outra frase aqui de Efésios 5:5? Aqui está dizendo assim, procure o seu reino. O reino de quem? Reino de Cristo e de Deus. É isso que nós temos que procurar. Tá certo? Certíssimo, Armando. A gente às vezes se esquece de buscar e a gente sabe que relacionamentos não se desenvolvem sem comunhão, sem intimidade, né? É isso aí. Eu procuro isso com os meus amigos, eu procuro isso com a minha esposa, com meus filhos, minhas filhas. Relacionamento precisa de intimidade, de comunhão. Nada nos faltará na eternidade. Olha que coisa impressionante isso. Apocalipse 21, 7. 21, de 1 a 7. Está escrito assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E termina dizendo assim, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse 21, de 1 a 7, o grande sonho de Deus, morar conosco, morar conosco. Olha que legal isso aqui. Um novo céu, uma nova terra. Sabe o que é novo céu e nova terra, Roger? Não é remendo em coisa velha. Não é reforminha, não. Não é reforminha. Tá? É novo céu e nova terra. Não é fazer um puxadinho. Você sabe que a semana que vem, gente, eu quero só aqui pedir desculpas. Eu disse na semana passada que a gente ia falar da nova terra, né? Mas vamos falar semana que vem, tá bom? Vocês me desculpem, tá? Pode puxar a orelha quando me encontrarem na rua, tá? Vamos ver o que é esse novo céu e nova terra. Porque tem uma descrição lá, sabe? Que a gente custa entender. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Você sabe o que quer dizer Jerusalém? Você sabe? Lugar de paz. Lugar de paz. Salém, de Shalom, ou Salã dos árabes, tá certo? Lugar de paz. Lá, a cidade não vai mudar de nome. Vai chamar um novo lugar de paz. Por que lugar de paz? Porque Deus estará com os homens, vai habitar conosco, coisa que Ele queria fazer desde Gênesis, quando Ele criou aquele jardim. Nós seremos povos dele,
e Deus mesmo estará conosco. Um lugar sem lágrima, sem morte, sem luto, sem pranto, sem dor. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu vou perguntar de novo. Você acredita nisso? O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha, vou dizer uma coisa para você aqui. O vencedor tem que persistir, não pode desistir. E a gente leu isso em Mateus 24, versos 12 e 13, que diz assim: no final dos tempos, o amor esfriará de quase todos, mas o vencedor, o que persistir, será salvo. Persista no amor. No amor. Vai para o céu, não é quem sabe Bíblia de cor, não é quem vai para a igreja, vai para o céu quem distribui o amor de Deus. Está certo, gente? Está aí. Afinal, quem é esse pastor aqui? Jesus, né? Quem é que dá tudo? Será que o pessoal de casa está enxergando o que eu estou enxergando? Então, o Senhor é o meu pastor, então o que é que não vai me faltar? Jesus. Só Jesus. E não me faltando Jesus, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu quero... Roger, muito obrigado. Não quero que você fique de pé aqui, de castigo. João, Evangelho de João, capítulo 10. Verso 11. Jesus disse assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E dá mesmo, porque é ele que salva as ovelhas dos ataques dos animais predadores. Eu vou falar agora uma coisa para você, e eu vou pedir que você me acompanhe no livro de Êxodo, no capítulo 20. Você vai abrir sua Bíblia aí na sua casa? Êxodo 20 é a descrição dos 10 mandamentos, e eu quero ler o mandamento número 2, que está no verso 4 do capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Nova visão do seu intercessor. Por gentileza, não vá pedir nada para aquela imagem de escultura que você tem na sua casa, ou aquele santinho, aquele quadro bonito na parede, porque eles não podem fazer nada. E eu vou mostrar aqui para vocês o que está escrito no Salmo 11. E o verso é o 5. Perdão, o verso é o 4. Salmo 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Deus está lá no templo, Ele está pronto para te ouvir, se você falar com Ele. Eu quero que você acompanhe comigo o livro de Jeremias, no capítulo 10, verso 3. Ele está descrevendo aqui um costume que vem desde aquela época e nos acompanha hoje. Jeremias 10, 3. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim: vocês estão fazendo um ídolo de uma matéria que vocês pegaram na natureza.
E depois você vai se ajoelhar e pedir coisas para isso que foi feito por um artífice, é isso mesmo? É isso mesmo? E ele diz que aqui não é para fazer isso. Verso 9. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice, e das mãos do fundidor fazem seus vestidos de azul celeste e púrpura, obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor, Deus, é a verdade. Então, não é para a gente se ajoelhar para a estátua, não é para pedir para a estátua, não é para pedir para quadrinho na parede. Eu vou contar uma coisa aqui. Eu conheci uma pessoa que tinha uma caixa cheia de santinhos, e me desculpem falar isto. Então, a primeira coisa que ela fazia quando ela chegava no trabalho, ficava na gaveta dela do trabalho. Ela beijava todos os santinhos, como se o santinho fosse abençoá-la naquele dia. Todos aqueles santos, sabe? E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós temos que falar com Jesus. E eu vou enfatizar isso ainda um pouco mais. Isaías 40. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. É isso aqui mesmo? É isso mesmo que a gente adora? Capítulo 41, verso 7. E o artífice animou o ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada: boa. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. É isso mesmo? Ainda tem que pregar para que a coisa não caia, não é? E eu vou terminar essas duras palavras que a Bíblia nos fala. Com o Salmo 135, verso 15. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiração alguma nas suas bocas. Semelhante a eles se tornam os que os fazem e todos os que confiam neles. Percebe porque Êxodo 20, verso 4 fala assim: não faça ídolo e não se curve a eles. Você vai ficar igual a eles. Eles não falam, não ouvem, não respiram, não respondem a nada. Você vai se tornar uma pessoa que pensa que cumprindo uma oração mecânica está alcançando o favor de Deus. E eu vou dizer outra: Deus é tão bom que às vezes até Ele responde uma pessoa que ora para um ídolo. Porque Ele diz assim: esse meu filhote, essa minha filhota aí, coitadinho, tão inocente, não sabe que é a mim que ele tem que pedir em nome de Jesus. Mas eu amo tanto essa pessoa que eu vou atendê-la. Mas não rebaixe a majestade de Deus a uma estátua. Desculpa falar assim, mas está escrito aqui: só Jesus. Essa é a nossa lição de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você sabe o que o pastor faz quando uma ovelha se perde? Jesus falou isso. Falou assim: quem é de vocês que quando uma ovelha se perde, não guarda as 99 e depois vai buscar essa que se perdeu? E eu tenho aqui, para os meus amigos da Visão Real Leste, uma imagem de uma ovelha que caiu num despenhadeiro baixo e Jesus está ali estendendo a mão para lhe salvar, né? E você sabe como é que termina isso quando Jesus falou? O pastor pega essa ovelha e a coloca nos ombros, gostoso, sabe? Eu fiquei muito animado por essa expressão de Jesus, porque eu sou a ovelha que de vez em quando perco o caminho, e quando Jesus me reencontra,
Ele não me puxa a orelha, ele não me castiga, ele me põe no colo dele e me abraça gostoso, gostoso, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu sei que você já perdeu alguma coisa. Você foi atrás do que você perdeu? Quanto tempo você gastou para buscar o que você perdeu? Depende do valor, né? Se é uma coisa valiosa, você gastou muito tempo para procurar, para encontrá-la. Se é uma coisa simples, você procurou um pouquinho. Mas Deus desceu do céu, na pessoa de Jesus, abandonou a sua glória e veio nos buscar. Olha quanto a gente vale para Ele. Muito legal isso. Ele coloca a sua ovelha nos ombros gostoso. Eu tenho essa imagem aqui de Jesus com o seu cajado. E tem uma outra imagem aqui legal, ó. Olha para que serve o cajado. A ovelha caiu num lugar mais baixo, em cima de uma pedra, quase caindo num precipício, e o pastor vem com o seu cajado, e com o seu cajado ele engancha na ovelha e a puxa para cima. Olha que legal. É isso aí? Ah, mas que legal. Nós estamos falando aqui que não adianta pedir nada para esses ídolos feitos por mãos humanas, mas tem outras coisas que as pessoas também se utilizam delas para ter sorte na vida. Amuletos, simpatias, copo de água não sei aonde, elefantinho virado para a porta, sininho da sorte. Tem tanta coisa, tanta mandinga, que pessoas que se dizem cristãs tentam se utilizar para ter sorte na vida, é isso mesmo? Por gentileza, é só Jesus, tá certo? Tem gente que vai consultar, e não é para consultar, é para consultar a Deus, tá bem? E quando Jesus voltar, ele vai dizer assim: eu agora sou o pastor e só tenho um rebanho, porque agora eu reuni todos os meus filhos e eu vou morar com todos eles para sempre. Isto aqui não é fantasia, não é história da carochinha, isso é pura verdade. Você já teve essa verdade confirmada nas palestras anteriores. Esse livro aqui é digno de crédito, e aqui está escrito mais de 1.800 vezes que Jesus vai voltar para te buscar. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus diz assim: os que vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Sabe, eu entendo aqui que Jesus não bloqueia ninguém. Você venha, né? Você venha. Mas ele também não impede que você vá embora. Se você quiser sair do grupo, você pode sair. A escolha é tua, você tem o livre-arbítrio, tá? Mas olha que vida que Jesus quer te dar desde aqui, já para você ser uma fonte de bênçãos e demonstrar para os outros que Deus existe através dos teus atos, das tuas palavras, dos teus pensamentos. Isso você só consegue ficando com Jesus a cada minuto do seu dia. Faça isso, porque quando ele voltar, você vai ficar com ele pela eternidade, tá certo? Deus te abençoe, muito obrigado. Roger. Vandinho, sabe que é tão gostoso ver que para tudo Jesus é a solução. Para tudo. Para qualquer situação, nós podemos buscar a Jesus. Ele é fonte de todas as coisas, Ele é doador de todas as coisas, Ele é intercessor, Ele está pronto para me servir. Eu imagino que, como Jesus às vezes pode ficar, assim, não sei se ele, posso falar, entristecido, de saber o tanto que Ele é presente na nossa vida em todas as áreas, e às vezes nós vamos dar gratidão a quem não tem direito de receber essa gratidão. Nós vamos pedir a graça, pedir o favor de quem não é. Pois é, tem muita gente que está esperando aí um salvador da pátria, né? Mas não é. E tem uma coisa que você levantou aí que eu quero só fazer um adendo aqui para vocês. Jesus dá tudo isso aqui que a gente mostrou, mas a vida não está fácil aqui, né? E ele mesmo falou, ó, vocês vão ter aflições. E não pensem que eu sou uma fada madrinha, que você tem um problema, vem pedir para mim e eu, pum, com uma varinha de condão. Porque, tudo resolvido. Sabe, se ser cristão trouxesse imunidade para as coisas ruins que a vida
impinge para a gente, as pessoas iriam pela imunidade. Seria praticamente uma imposição, né? Não viriam por Jesus, percebe? Então não pode ser assim, ó, ser cristão não te dá imunidade, só que te dá uma coisa, ele vai estar junto com você, tá certo? E é o que ele mais quer e é o que nós mais precisamos. Nós precisamos aí. reconhecer isso. Nós temos falado isso a cada aula, o desejo de Deus ser Deus em nossa vida, ser o Senhor da nossa vida. E o que nós precisamos fazer é permitir, né, Amandinho? Só isso. Permitir e reconhecer Jesus como o doador de todas as coisas, reconhecer Jesus como o nosso intercessor junto ao Pai, né? E procurar Jesus, começar o dia com Jesus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. nos serão acrescentadas. Você conseguiu entender isso mais uma vez hoje? Então, a aula que foi prometida para hoje vai ficar para a semana que vem. Semana que vem nós vamos falar daí da alegria de termos a presença de Jesus pela eternidade. Vamos falar do novo céu e da nova terra. Mas hoje foi muito importante porque eu pude entender que com Jesus na minha vida eu já posso, quem sabe, ter um gostinho do que vai ser lá, né, Randinho? Sem dúvida nenhuma. Isso aqui é um treino para a gente ficar com ele pela eternidade. E é claro, né? Veja como Jesus é coerente. A Bíblia diz assim, não é todo mundo que vai. Todos são chamados, mas não são todos que vão aceitar o convite. E Jesus vai respeitar isso. Você não me quer aqui? Tá bom, eu não vou te condenar a passar a eternidade comigo. Seria mais um castigo do que uma bênção. Vai receber conforme o desejo da pessoa. Deus é muito cavalheiro, não é? E essa resposta nossa de que aonde queremos passar a eternidade, a cada dia eu escolho, a cada passo que eu dou eu escolho, a cada comunhão com Jesus eu escolho, né? A cada relacionamento com Jesus eu escolho se realmente eu quero desenvolver essa amizade a ponto de me candidatar ou de receber esse prêmio que Ele já está me oferecendo de graça, estar com Ele na eternidade. É isso aí. Você ora para a gente? Ora. Para terminar aqui? Querido Pai, nós te agradecemos porque nós temos um bom pastor que deu a vida dele pelas suas ovelhas. Muito obrigado por isso, Pai. Nós temos a oportunidade de termos a vida eterna num lugar onde só haverá coisa boa, só alegria. Nenhuma dor, nenhuma lágrima, nenhum sofrimento, nada, nada, só coisa boa. O plano que foi preparado desde a fundação do mundo. Abençoa todas as pessoas que ouviram a Tua palavra aqui, Pai. Que Teu Santo Espírito trabalhe com elas. E eu vou te pedir uma coisa mais uma vez. Venha logo nos buscar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós queremos agradecer a você por receber esse conteúdo. Nossas aulas, nossas palestras, nas suas 17 edições até aqui, essa é a 18ª, mas ainda não está contabilizada, nas suas diversas mídias e canais de streaming, já atingiram mais de 10 mil pessoas. Amém por isso. Nossa pretensão inicial era, quem sabe, ter uma classe presencial com 30 ou 50 pessoas, mas temos tido muito mais do que isso, graças a Deus, em primeiro lugar, e graças a você, que tem nos dado aí a sua companhia, tem nos dado o seu apoio. Muito obrigado. Não deixe de escrever a sua opinião, de deixar o seu recadinho, e se tem dúvidas, você já sabe, e-mail do armando@ymail.com. Você pode deixar lá tanto a sua dúvida, a sua crítica, a sua impressão, que nós vamos gostar muito. A cada sábado, às 16 horas, estreia uma nova aula. Esteja conosco e aproveite o que a Bíblia tem para te ensinar a cada semana. Fique com Deus.